palavra de hoje, vou falar sobre a palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus e sua veracidade. Amém? Eu pedi para você abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler esse versículo e mais um só depois. Eu vou ler bastante a Bíblia hoje, tá? Bastante mesmo. Só que não vou abrir não. Se quiser anotar os versículos, ou se quiser pegar comigo depois aqui. 1 Coríntios 18, 31. Porque senão vai demorar muito. Se fosse preparar, falar mesmo a perfeição da Bíblia, a palavra, né? Ficar aqui os 3 dias. 18 ao 31. A partir de 18. 1 Coríntios 1, 18. 1, 18. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode ler? Tá assim então. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria no Senhor. Amém? Aqui, nesse texto de Coríntios, 1 Coríntios 1, a partir do 18, começa falando que a palavra é loucura para os ímpios, mas para nós é poder de Deus. Você entende por que a palavra de Deus é loucura para os ímpios? Aqueles que não crêem, aqueles que estão no mundo, vivendo os prazeres do mundo. Você entende por quê? Nós somos salvos pela loucura da pregação. Os loucos, eles chamam nós de loucos. Vocês são loucos. Quando eu converti, falaram: agora você está louco. Estou ficando louco. Ainda não, mas estou ficando. E hoje eu estou louco. Louco para a palavra de Deus. Louco para pregar o evangelho. Louco para falar do amor de Deus, da justiça de Deus, das suas misericórdias. Amém? Amém. E Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Não é isso? Para confundir coisas deste mundo. É loucura para este mundo. O povo olha para nós, olha para o evangelho, para entender isso aqui já não é fácil, não é mesmo? Precisa do quê? Para nós entendermos esse livro maravilhoso aqui, nós precisamos de quem? Do autor presente. Se você não tiver o autor junto com você para a hora de ler esse livro, você não vai entender nada. Então a primeira coisa que temos que fazer antes de ler esse livro é clamar pelo autor.
pelo Espírito Santo, para que Ele venha e venha te dar sabedoria, para que Ele venha te dar o entendimento da palavra. Amém? Por isso se torna loucura para muitos essa palavra. E Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, né? Isso para que ninguém se glorie perante dele. E por que isso aqui é loucura? Porque aqui, né, na palavra, e nós pregamos o quê? O Jesus crucificado, o Jesus morto, Jesus que foi morto naquela cruz, e derramando sangue ali, sofrendo. Um Deus que chegou ao ponto de fazer isso, de se humilhar perante homens. Isso não é loucura? É loucura ou não é loucura? Entendemos como assim o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Criador de todo o universo, esse Deus, universo imenso aí, que tem mais de 100 bilhões de galáxias. Nós não conhecemos nem a nossa galáxia aqui, né? Mal conhece a nossa galáxia, mal conhece o nosso sistema solar aqui, né? Que é um dos sistemas solares que existe na nossa galáxia. Existe mais 100 bilhões de galáxias, e Deus, Criador de tudo isso, se humilhou perante homens, morrendo numa cruz, derramando sangue dele, se humilhando. É muita loucura. Mas nós entendemos essa loucura. Nós entendemos. Porque é poder de Deus. Porque Ele nos comprou. Ele veio fazer isso para nós viemos nos entregar a Ele, inteiramente a Ele. Amém? Jesus fez sabedoria. Ele se fez justiça, santificação e se fez redenção por nós. Isso por amor a nós. Porque o homem, nesses 4.000 anos, desde Adão até Jesus pisar nessa terra, o Deus Todo-Poderoso pisar nessa terra, o homem estava perdido. Perdido. Precisava de um Salvador. O sangue de cordeiro, de bodes, não era o suficiente para perdoar pecados. Precisava de um sangue perfeito. E o próprio Deus falou assim: eu vou lá. Eu vou descer. Vou levar a palavra. Vou levar um novo testamento. Né? Tem um Velho Testamento, né? Que é a sombra do novo. Ele veio cumprir o Velho Testamento. Cumprir e veio trazer um novo para quê? Para que todos, porque o velho, quem vive o Velho Testamento é quem? É o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita. É para eles o Velho Testamento, para eles viverem o Velho Testamento. Mas não, agora sim, a partir de Jesus pisou nessa terra, ele deixou o Novo Testamento para que venha fundir todos, os gentios e os judeus. Fundir em uma só crença. E para os judeus, para eles tornou talvez até loucura, por exemplo, como assim? Os gentios agora vão fazer parte do povo de Deus? Isso, exatamente. Ele veio fazer que todos venham a fazer parte do povo de Deus. Porque a palavra veio justamente para o judeu, né? Primeiramente. Mas como eles recusaram a Jesus, aí Deus trouxe para nós. Agora, se os judeus recebessem Jesus Cristo, será que nós ficaríamos sem? Não, né? Eu acho que não, né? Jesus veio para todos, morrer por todos. Amém? Glória a Deus. E tudo isso, né, se formos gloriar, nós vamos gloriar, que se gloriemos no Senhor Jesus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que fizermos, que seja para a honra e glória dele. Jamais nós viemos gloriar por nós mesmos. Quem somos nós para nós gloriarmos? Por isso que é loucura, para nós não viemos nos gloriar por nós mesmos, mas sim gloriarmos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E falando sobre esse livro, então a minha palavra de hoje é para falar sobre a veracidade deste livro maravilhoso. Falar que quanto esse livro é maravilhoso, quanto ele é perfeito. Né? Quanto ele é loucura, né, para muitos, mas para nós não. Para nós ele é poder de Deus. E aqui é onde Deus fala conosco, onde Deus fala com seus filhos, amém? Amém. E pode a Bíblia ser um produto de homem? Não sei se alguém que já leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Você conseguir entender cada livro se encaixando um ao outro, até mesmo aquele livro que foi escrito lá há 1.700 anos antes de Cristo, mais ou menos, e se encaixando até o livro do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que foi o último livro escrito, ele se encaixando, cada livro encaixando em outro, numa época daquela que não existia tecnologia,
Fosse hoje, daria um desconto, porque hoje tem a tecnologia, você pode até, né? O computador, ele faz as coisas, né? Ele faz as coisas se encaixarem. Mas na época daquela, jamais conseguiria fazer uma coisa dessas. Amém? Então você vê que este livro aqui não tem como ser escrito por homens, mas o autor é um só. Amém? E a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 pessoas, né? Não sei se alguma mulher que chegou a escrever, mas 40 homens escreveu esse livro. E eles estavam tão entronizados. E como? Durante 1700 anos. Como que estaria tão entronizado assim um ao outro? Porque o autor é somente um. Amém? E cada um desses homens que escreveu, cada um com seu estilo de vida. Ele tinha pastores, tinha reis, sacerdotes, profetas, pescadores, tudo quanto é jeito. E foram usados por Deus para escrever este livro maravilhoso. Glória a Deus. E a precisão, eu vou falar muito agora, vou falar um pouquinho das profecias, das precisões das profecias, para vocês entenderem como esse livro é perfeito. Amém? E quem poderia prever que um filho chamado Deus Forte, lá em Isaías, né, viria? Isaías foi escrito quantos anos antes de Cristo? 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele veio prever que viria o Deus na terra, que chamaria de Deus Forte. Eu vou ler aqui em Isaías, não precisa abrir não, depois se quiser anotar aí. Está assim lá em Isaías 7,14. Está assim: conceberá, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então aqui Isaías foi um dos maiores profetas que falou sobre a vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus. Você vê que ele diz assim: uma virgem conceberá, uma virgem dará à luz. Né? Será Deus forte, será o chamado de Emanuel, que será o Deus conosco, o Deus pisando nessa terra, o Deus entre nós. Profetizou Jesus. E lá em Isaías 9:6 está assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui novamente, Isaías falando do Deus na terra, né? O Deus forte, o conselheiro maravilhoso, né? O Pai da eternidade, quer dizer, o Deus na terra. Ele vai vir. Quer dizer, e os judeus não reconheceram ainda. Como que não reconheceu? Loucura, não é mesmo? Loucura, né? Passaram a ser gentil agora os judeus, né? Inverteu o negócio, né? Até hoje esperando o Messias. Está chegando um anticristo aí, e eles vão crer que é o Messias, infelizmente. E Miqueias, o outro livro, né, os profetas menores, Miqueias 5, versículo 2, está assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui o profeta Miqueias está falando o local onde ia nascer o Salvador. Belém, Efrata, uma cidade pequena, aonde o povo não dava nada para ela. Assim, tem uma parte que fala lá no Novo Testamento, né? Para cá sairia alguma coisa boa de Belém? Saiu o Salvador, o Deus forte, o Deus maravilhoso. Amém. Nasceu ali, Belém. Foi ali. E Deus escolhe as coisas fracas, as coisas pequenas, para confundir os fortes, para confundir os fracos, como diz aqui em 1 Coríntios. Amém? E aqui em Salmo 118, 22, fala aqui da rejeição por seu próprio povo. Então lá em Salmos, né? Eu não sei quem escreveu esse Salmo 118, talvez seja alguns dos... Não foi Davi, eu creio que não foi Davi que escreveu, mas foi ali, né, em torno de 1000 anos, 800 anos antes de Cristo, média. Está assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina.
a pedra principal, em outra versão. Então está falando aqui que quem que é a pedra? Desde lá, né, quando Jacó ele deitou sua cabeça numa pedra, e ali que ele edificou aquela pedra, ele ungiu aquela pedra, ali já estava testificando Jesus, com pedra, a pedra principal. E aqui falando que os construtores rejeitaram a pedra principal. Quem? Os judeus. Rejeitaram o Salvador. Jesus Cristo, que é Ele, a pedra fundamental. Amém? Amém. Isaías 10, 22 e 23 fala fala que salvando apenas alguns do seu povo, né? Que a minoria do povo de Israel seria salvo. Tá assim, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então aqui Isaías já estava profetizando, já falando, na verdade que ele não profetizou, né? Ele simplesmente falou o que ia acontecer. Falou assim, infelizmente, somente o remanescente será salvo, quando fala lá em Cartas Romanos. Somente para o mais numeroso, seja o povo de Israel, somente o remanescente será salvo. É o que nós estamos vendo aí, desde lá, de quando eles recusaram Jesus, os judeus recusaram Jesus, desde lá até hoje, estão só uma minoria deles que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceitou como um Messias, uma minoria muito pequena, eu não sei qual é a porcentagem, mas é muito pequena a porcentagem de judeu convertido ao Senhor Jesus, convertido ao cristianismo. Aí você vê, realmente essa profecia, né, do profeta Isaías falou, e foi repetido lá no livro da carta aos Romanos, por Paulo. E Isaías 53, 7, que na verdade o capítulo, se for ler o capítulo inteiro do Isaías 57, fala exatamente como foi a morte de Jesus Cristo. Perfeitamente, como foi a morte. Escreve muito mais que qualquer evangelho do Novo Testamento. Fala aqui do sacrifício, né? O sacrifício de Jesus pelo povo. Que está assim, ó. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Então está falando aqui como que Jesus foi para a morte, para o matadouro. Ele foi como uma ovelha. A ovelha, se você pegar uma ovelha e for levar ela para o matadouro, e for lá, né, sacrificar a ovelha, ela não reage, ela não mexe, ela não grita, ela não faz nada. Ela vai quietinha e morre. Conforme você vai lá e sacrifica ela, quietinha. Jesus fez da mesma forma. Daqui está falando aqui como que ia ser a morte de Jesus. Que ia ser, né, que ele foi oprimido, né? Fala que afligido, que ele não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus ele veio para cumprir a missão dele. Então ele ficou quieto, falou, eu vou quietinho lá para o matadouro como uma ovelha, que eu sou a ovelha. Ovelha é o cordeiro de Deus, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Salmos 16, versículo 10, fala que ele não seria deixado no túmulo, né? Fala assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Quem escreveu isso aqui, né? E todos eles que escreveram, eles nem sabiam o que estavam escrevendo. Certeza, eles nem sabiam o que eles estavam escrevendo. Mas aqui era profecia, falando o que ia acontecer. O que ia acontecer com o nosso Salvador. Aí falando que ele não ia deixar, por quê? Porque ele ressuscitou. Então ele não foi deixado, ele foi colocado no túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou e foi tirado. Não estava ali mais, subiu, não estava. Né? E não conheceu, não foi corrompido o corpo dele. Então foi a profecia aqui dos Salmos. No 16, versículo 10.
E quem poderia ter previsto a ascensão e a queda dos reinos da Síria, do Egito, da Babilônia, de Tiro, Sidom, a subjugação dos medos, persas e a ascensão de Roma? Os romanos ficaram muito tempo no poder. Foi tudo profetizado isso, tudo foi profetizado. Somente ali no livro de Daniel, que falou, né, através do sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, que foi lá, falou lá da queda, né, falando que ele mesmo ia cair, a Babilônia ia cair, ia surgir outros reinos, falando até o rei de Roma que ia surgir, e onde Roma permaneceu por um bom tempo, no reino, no poder. Quem poderia ter previsto a pequenos detalhes de tudo isso? Só um livro desse. O lançar sorte sobre os vestuários de Jesus. Lá em Salmos 22:18. Fala assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Você sabe dessa parte? O que aconteceu com Jesus quando ele foi crucificado? Os soldados romanos, naquele momento, crucificaram Jesus. Com certeza Jesus estava seminu. Eu não sei se estava nu ou seminu. E as roupas de Jesus, eles fizeram o quê? Os romanos repartiram entre si. Aí tinha uma peça lá, que era a túnica, que era uma peça só. Aí eles falaram assim, como que eu não vou rasgar isso aqui? É uma peça só. Então vamos tirar a sorte. Eles fizeram isso lá, debaixo da cruz ali de Jesus. Quer dizer, a parte que podia cortar no meio, eles cortaram e dividiram entre eles. A parte que não podia rasgar, então é o seguinte, vamos nossa sorte agora aqui, para ver quem fica com a túnica de Jesus. Está aqui, falando aqui. No Salmo 22:18. E os cravos nas suas mãos, que fala lá em Salmos 22:16. Fala assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e pés. Esse aqui acho que é um salmo de Davi. Davi, quando ele escreveu isso aqui, ele sabia que estava escrevendo? Não. Por que ele escreveu isso? Talvez algo que ele sentiu, talvez, na hora dele escrever, ele sentiu assim que ele estava com as mãos pregadas, os pés pregados, talvez sem ação, entendeu? Aí é uma forma que o Espírito Santo levou ele a escrever isso aqui, é profecia, profetizando. E quando aconteceu, aonde os apóstolos de Jesus, eles falaram, ó, isso aqui se cumprindo. Entendeu? Tem muito, se você for ler o Novo Testamento, lá fala muito sobre as profecias, falando que, ó, essa profecia se cumpriu lá, que está o profeta, e vai falando. Se for ver, né, os evangelhos, vai citando as partes. Então aqui foi o momento que falou lá que ele vai ser transpassado, vai ser furado as mãos dele e os pés com prego. É negócio doido, não é? É loucura ou não é? Para os ímpios, não para nós. Para nós é poder de Deus. Amém? E aqui fala também no Salmos 34:20, né, sobre o osso, que nenhum osso seria quebrado. Fala assim, Salmos 34:20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles quebra. Se for analisar lá no Novo Testamento, se for ver os evangelhos, lá falando assim que no momento que morreu Jesus morreu e ficou os dois presos, né, um de cada lado, eles ficaram vivos ainda no momento. Aí tinha um momento que chega um horário que vira para sábado, né? Nenhum corpo poderia permanecer ali quando virasse para sábado. Que virava, se não me engano, às 8 horas virava para sábado. Então eles tinham que fazer o quê? Tinham que retirar o corpo. Então o que eles faziam para a pessoa morrer logo? Eles lá quebravam a perna. Então eles foram quebrando as pernas dos ladrões. Quebrou a perna dos dois ladrões. Chegou em Jesus e falou: não, esse aqui não precisa, que já morreu. Então não foi quebrado nenhum osso de Jesus. Então está profetizando aqui em Salmos 34:20. Amém? Há dezenas de livros que tentam prever o futuro, não é mesmo? Tem muitos aí de Nostradamus, né? Um deles. Tem muitos livros aí que prevê. Mas aí, qual a veracidade desses livros? Muitos erram demais. E nós temos livros sobre catástrofes, superpopulação, idade do gelo, aquecimento global, e aí vai, né? E eles nunca acertam. Aí eu vejo muitas pessoas falando assim: a Bíblia foi escrita por homens. Tá, realmente ela foi escrita por homens mesmo.
A única parte que Deus escreveu foi os 10 mandamentos, né? Foi lá, o dedo de Deus foi lá e escreveu. É a única parte que Deus foi lá e Ele mesmo escreveu. Mas aí o cara que está falando isso, a Bíblia foi escrita por homens. O mesmo que está falando isso, aí vai ver que ele acredita. Ele acredita no Espiritismo, tá. Ele acredita no quê? Acredita no Allan Kardec. Quem escreveu o livro de Allan Kardec? Foi homens ou foi Deus que escreveu o livro de Allan Kardec? Foi Allan Kardec, o homem. Entendeu? Aí ele acredita, ele vai acreditar em algum livro, ele vai ler livros. Esse livro que você acredita aí? O jornal lá, você lê o jornal, tá? Quem que escreveu esse jornal aí? Foi homens. Você acredita? Nesse jornal você acredita. Mas a palavra de Deus você não acredita. Porque ele é escrito por homens. Mas o outro lá que você leu, você acredita. Mas foi escrito por homens, não foi? Só que tem uma grande diferença nesse livro aqui, ó. O autor, o Espírito Santo. Amém? Então, vocês saberem, quando alguém falar para vocês, e se pergunta para ele, mas o que você lê? E o que você lê? Quem escreveu? Você acredita que você lê? O que você acredita? Eu acredito na palavra de Deus. Isso aqui é um livro, tem coisa para acontecer ainda. E vai acontecer. Eu tenho certeza do que está escrito aqui. Amém? Você falar para você que vai acabar o filme. Você está falando já aí que vai ter um meteoro chegando aí essa semana, né? Mentira. Pode ter chegado, mas mentira. Não deu tempo, não está na ordem ainda. Né? Não tem coisa para acontecer antes de cair um meteoro aqui na Terra. Vai cair sim, mas não tá fora da ordem. Então eu sei, não vai cair. Eu tenho certeza que não vai cair esse meteoro que está falando que vai cair amanhã. Amanhã. Sexta-feira. Não vai cair, porque tem coisa para acontecer antes desse meteoro cair. Eu conheço a palavra, eu leio. Amém? Então, se conhece esse livro aqui, você sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Amém? Então não acredito, tem coisa que fala aí que eu não acredito. Falar que acabar em 2012, não vai acabar em 2012, porque eu sei, porque não tem coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Como é que vai acabar em 2012? Isso já passou, né? Já estou em 2020, né? 2021. Eles passaram aí 9 anos, né? Mas tem coisa para acontecer, muita coisa para acontecer ainda. Mas as coisas, eu acredito que não passa mais de 10 anos, tá? Esse é o que eu penso, tá? Eu acredito que 10 anos no máximo vamos estar aqui. Mas glória a Deus. Amém. Parece que não conseguimos prever com precisão o que vai acontecer nas próximas décadas. Muito menos eventos detalhados nos próximos 500 anos. E esse livro aqui, ele está prevendo coisas de 2.000 anos, 2.500 anos, até 3.000 anos. Que a Bíblia foi escrita em torno de 1.700 anos, né? 1.600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Com mais 2.000 anos para frente, dá 3.600 anos, isso? Foi profetizado há 3.600 anos de profecia. Coisa maravilhosa. Poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para vocês abrirem agora lá em Ezequiel 44. Vamos abrir alguns, né? Essa profecia aqui de Ezequiel 44, olha que interessante. Tem um sultão chamado Solimão, em 1542. O que ele fez? Ele cumpriu essa profecia de Ezequiel 44, versículo 1 e 2. Ezequiel foi um dos últimos livros escritos, foi mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Foi no momento que eles saíram da Babilônia. Foi onde foi escrito o livro de Ezequiel. 44, né? 44, 1. Então, vamos pôr aí que Ezequiel foi escrito 400 anos antes de Cristo. Com mais 1542, dá praticamente 1942 anos. E se cumpriu essa profecia de Ezequiel. Tá assim, ó. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Essa porta aqui é a porta principal de Jerusalém.
E aqui está falando aqui que essa porta permanecerá fechada, porque Deus passou por ela. Então Ezequiel está falando. E essa porta aqui foi fechada no ano 1542, por Solimão. Por que ele fechou? Porque, como ele era um sultão, não tinha autoridade, e naquela época o povo de Judá não estava mais ali. Né? No ano 70 de Cristo, né, foi destruído. Ali Jerusalém foi destruído. O templo foi destruído. E expulsaram o povo dali. E todo judeu que entrasse ali e voltasse ali seria morto. Então o povo judeu se espalhou pelo mundo. Então nessa época de 1542 não tinha nenhum judeu ali. Então foi tomado por outros povos. Estava ali. E falaram, né, para esse sultão que essa porta ia passar o Deus, né, o Deus dos judeus, o Deus, né, Todo-Poderoso, ia passar por essa porta, como na profecia. Só que o que ele fez? Ele foi lá e lacrou a porta. Fechou, lacrou mesmo. Pedra, ainda por cima fez um cemitério ainda do outro lado, para ninguém passar ali. Pois não, então ele não vai passar aqui. E mal sabe ele que ele cumpriu a profecia de Ezequiel, que Deus já passou por aquela porta. E como o judeu acha que não, né? Não, certo, o anticristo para eles é o Messias que está vindo, não é mesmo? Então eu achava que ele ia passar por ali. Como ele lacrou aquela porta, aquele não passa. Mas mal sabia que ele estava cumprindo a profecia de Ezequiel. Amém? Amém. Olha aqui em Zacarias, não precisa abrir não. Zacarias, o que fala lá em Zacarias 9, versículo 9? Está assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, junto e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aqui, Zacarias já estava falando, profetizando como seria essa entrada de Deus por essa porta. Né? Falando aqui que seria sobre um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. E quando aconteceu isso? Aconteceu exatamente lá, está escrito lá em João 12, versículo 14 e 15. Está assim: e achou Jesus um jumentinho, e assentou sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Então aqui, né, em João 12, 14, falando como cumpriu a profecia de Zacarias 9, 9, que o rei, né, o Deus Todo-Poderoso, iria entrar nessa porta sobre um jumentinho. E lá Ezequiel falando que essa porta deveria ficar fechada, porque o Deus já passou por ela. E lá cumpriu lá o Solimão, achando que estava, né, barrando Deus para te passar por ela. Então, sendo que já passou praticamente quase há 1500 anos atrás. Está vendo um negócio doido? É doido ou não é esse livro aqui? Glória a Deus. Agora essa aqui é assim, sensacional, essa profecia. Vou ler lá em Isaías 11, 11, que fala sobre a reconstrução de Israel. Como eu falei para vocês, né, no ano 70, o general Tito, é um general romano, ele praticamente que foi o autor lá de destruir Jerusalém e expulsar mataram muitos judeus, né? E uma grande parte expulsaram dali. E foi proibido de todo um judeu entrar novamente ali. Então praticamente foi espalhado pelo mundo durante praticamente quase 2000 anos praticamente. Não seria impossível juntar essa nação novamente? Seria, não sei, quase 2000 anos um povo. Aos olhos humanos, esse povo teria que ter subido do mapa. Não se falaria mais de judeu, não se falaria mais do povo de Israel. Mas tinha uma profecia para eles. Lá em Isaías 11, versículo 11 e 12, está assim: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar,
e de Ramat, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Aqui está falando que ele ia juntar, né, tipo o remanescente, aqueles que sobraram do povo judeu, porque eles se manteram como judeu, eles não se misturaram com outros povos, eles espalharam pelo mundo e manteram como judeu, e manteram as suas tradições, né, de judeu. Eles manteram até que se cumpriu essa profecia aqui de Isaías. Aqui vem a outra mais forte, que peço vocês abrirem lá em Ezequiel 11:17. Ezequiel 11:17. Aqui são 3 profecias falando nesse momento. São duas em Isaías e uma em Ezequiel. Bem, vou ler aqui. Está assim. Portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então está falando aqui deste povo que saiu de judeu, que acabou a nação de Israel. Não existia mais a nação de Israel. Aquela nação de Israel ali foi tomada por outros povos. Totalmente tomada. Tanto é que tem uma mesquita islâmica lá. No lugar onde estava construído o templo de Salomão, tem uma mesquita islâmica. E o terceiro templo tem que ser reconstruído, certo? Para que o anticristo venha sentar nele, certo? Só que lá tem uma mesquita islâmica. Por isso que eles não reconstruíram até hoje o terceiro templo. Justamente por isso. Por causa dessa mesquita. Porque se eles desmancharam aquelas mesquitas islâmicas, ali é motivo para a Terceira Guerra Mundial. O motivo é esse. Caso eles mexerem naquela mesquita lá. Então eles tiveram que manter essa mesquita lá, naquele lugar. E para finalizar essa profecia, Isaías 66:8. Se puder abrir, Isaías 66, versículo 8. Amém? Pode ler? Vou botar no celular aí, tá rapidinho, né? Então tá assim, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Então está falando aqui Isaías, né? Pode uma nação nascer num só dia? Um povo? Pode? Isso é loucura ou não é? Pois em 1948, dia 14 de maio, nasceu novamente o Estado de Israel. Ali foi após a Segunda Guerra Mundial, através da ONU. Ela veio à ONU e fizeram o quê? Fizeram um plebiscito, uma reunião entre os países, e ali decidiram, por votação, que daria de novo a terra aos judeus, para que eles voltassem. E ali veio um remanescente o remanescente tomar conta de Israel. E o mais interessante de tudo, que quando eles tomaram posse ali, foram poucas pessoas mesmo. Interessante que juntou todos os países em volta ali de Israel, juntou para destruir Israel. Adivinha se isso conseguiu? Milagre, coisa de Deus, coisa que Deus protegeu aquele povo até hoje. Ali tem o Irã está desesperado, doido para destruir Israel. Eles estão fazendo bomba atômica lá. A bomba atômica, acredito que daqui no máximo 2 anos, eles têm bomba atômica lá. Eles querem justamente para atacar uma bomba atômica em Israel, destruir Israel. Você acha que consegue? Não consegue. Embora um povo que recusou Jesus, recusou o Salvador, mas é um povo que está separado ainda. E as profecias estão sobre Israel, sobre aquela nação. Tanta coisa vai acontecer ainda sobre eles. Ali fala que no último dia, quando Jesus voltar em glória, Jesus vai pisar ali no monte. Ele vai livrar Israel da destruição, porque eles vão reconhecer, no exato momento, eles vão reconhecer que aquele Messias que eles estavam acreditando é o anticristo, que o Messias já veio há 2000 anos atrás. E neste momento, as nações, fala que a nação do norte, Gog e Magog,
Quem que será que seria essas duas nações? Eu não sei quem que é, mas eu posso deduzir que seria talvez a Rússia, China, talvez, não sei, Gog e Magog. Mas vai vir, nesse momento, Deus vai livrar a destruição de Israel. Aí Jesus vem em glória nesse momento. O dia do Senhor, eu já preguei esses dias. Amém? Você vê que eu falei sobre algumas profecias que se cumpriram. E tem muitas ainda a se cumprir. Principalmente no Apocalipse, que fala muitas que estão por vir ainda. E vai acontecer durante em um curto espaço de tempo. E nós temos que estar o quê? Preparados. Amém. Para esse dia. Preparados. Né? Que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Eu falo assim que, eu penso assim que pode acontecer no início, que foi manifestado o falso profeta, que vai fazer o acordo de paz, pode ser nesse momento, ou pode ser depois de 3 anos e meio, antes de manifestar o anticristo. Então nós não sabemos. Né? O dia nem a hora, mas só sei de uma coisa, está muito próximo, o dia do arrebatamento. Nós temos que fazer o quê? Orar e vigiar. Porque a qualquer momento a igreja está subindo. Quero que ela subir, mas agora eu estou para vocês. Tem 7 trombetas a tocar ainda. Eu creio que ainda não tocou a primeira trombeta. Que a hora que tocar a primeira trombeta, vai ser uma atrás da outra. Toca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta, a 7ª, o arrebatamento. Então vamos vigiar. Amém? Tem muita coisa para acontecer ainda aí. Mas em curto espaço de tempo. Amém, igreja? Amém. Essa palavra que eu tenho para vocês. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a estar de pé. Amém.